Investidores, vão para mais análise e hoje quero atualizar uma criptomoeda que faz cerca de 3 meses que eu não trago análise para cá, que é a STX. A primeira mensagem, logo no início desta análise é: isso aqui não é uma recomendação de investimento. E por que eu estou falando algo que eu não costumo falar no início do vídeo? Porque o que a gente virá hoje, tanto pela análise técnica quanto pela análise de sentimento, talvez convença você a comprar o ativo. E se der errado, não quero que você jogue a culpa em mim. Então, faça o seu gerenciamento de risco enquanto eu tomo um gole d'água. Você já deixa o like aí, é o tempo que a gente faz a transição e começa aqui a análise. Então, vamos lá. Seguinte, eu gosto sempre de começar lembrando qual era a nossa ideia compartilhada anteriormente. Se a gente vem aqui acessar a nossa última análise da STX, né, 3 meses atrás, eu vinha comentado que a gente tinha finalizado aqui o movimento de onda 4, possivelmente, e estava ali um pouco em dúvida se essa onda assim já tinha sido formada, ali por volta dos $2, ou se a gente iria terminar se esticando, né? Terminou que ela de fato se esticou, a gente chegou até a romper a all-time high. Eu tinha comentado que talvez não era um momento tão interessante para entrar comprado, devido a gente estar muito próximo aí de um possível top 1. A gente continuou subindo. De fato, me parece ter concluído a onda 5 aqui, de um grau menor para finalizando esta onda aqui, 3 de um grau um pouco maior, tá? O que é que significa? Temos aqui uma possível onda 1 interna, uma possível onda 2, e agora uma possível onda 3 que finalizou para eventualmente mandar essa possível onda 4, tá? Não estamos falando de certeza, para daí eventualmente continuar subindo e finalizar uma onda 5 e ao mesmo tempo uma onda 3 de um prazo um pouco maior, tá? Com isso em mente, eu fico atento para os seguintes níveis, tá? Se a gente de fato estiver aqui nessa estrutura formando uma onda 4, eu fico atento para os seguintes níveis. A gente vai traçar esse Fibonacci do fundo até o topo dessa pernada, e os alvos mais comuns para a onda 4, a onda 4 ela ainda não retrai tanto, são 0,236, 0,382, 0,5 de Fibonacci. A gente já entra numa região propícia para a gente encontrar suporte aí para a onda 4 e voltar a subir. Outra faixa comum para a onda 4 finalizar é dentro do território da onda 4 de um grau menor, no caso dessa pernada aqui interna. Então a gente já entra dentro desse território. Eu gosto que esse território está confluindo aí com essa faixa 0,236 e o 0,5 de Fibo. Qual, entre aspas, o problema aqui dessa onda 4? É que ela é um pouco grande, correto? Ela vai desde onde o preço está agora até essa faixa aqui dos 1,19. Então você tem duas opções. Investidores, fazer um DCA nessa faixa, ou aguardar aqui uma mudança de estrutura e olhar para um trade, tá? Uma vez que a gente retoma aqui, rompe esse padrãozinho para cima, que inclusive é um padrãozinho que vem sendo formado aqui, de um fim de tendência para a gente voltar a subir, tá? Se eu tô aqui, se o fim dessa onda 3 foi nesse topinho, lembrando que estamos falando de possibilidades, se o fim da onda 3 foi nesse topinho dessa onda 3 aqui, temos aqui o movimento corretivo em A, B, C, uma correção flat expandida, assim como você está vendo aí neste exemplo que está passando logo ao lado do Price Action da STX. Se de fato tivermos num padrãozinho muito parecido com esse, a gente ou já fez o fundo ou estamos muito próximo, tá? Me parece um padrãozinho bem parecido com esse que a gente teve aqui no Bitcoin, quando a gente tem essa correção aqui um pouco complexa, e daí a gente voltou a subir. Então a gente já está numa faixa propícia para segurar, porém tem que ter em mente que tem todo esse nível aqui que a gente poderia continuar caindo, e tá tudo certo aqui para STX, tá? Seria bastante interessante a gente ver muita negociação aqui nessa região, mas não é o que acontece. Se a gente analisa o volume durante toda essa pernada de alta, na verdade, mais ainda, analisando o movimento toda essa pernada de alta, a gente consegue observar que a faixa que mais teve negociação, na verdade, só esse movimento, foi esse nível aqui dos 1,48. Então, aqui onde a gente está agora, não teve muita negociação para eu acreditar que aqui é um suporte tão forte, né? De fato, a faixa onde mais teve a negociação, que é o suporte mais forte, está lá nos 48. Mas a gente já está numa área propícia para segurar e voltar a subir. Confirmações, só quando a gente romper esse padrão para cima e romper aqui os 3,13, tá?
Acho que um exemplo muito bom é essa correção que a gente teve aqui atrás na STX. O preço só parou quando ele se aproximou dessas faixas aqui, onde a gente teve mais negociação. O POC, a faixa que mais de fato teve negociação, estava nos 14,18, mas teve também muita negociação aqui, foi onde a gente travou para voltar a subir. Então pode ser ela venha aí encontrar suporte em níveis mais inferiores, mas já vejo aí uma faixa propícia para quem pretende acumular STX e fazendo um DCAzinho, ou aguardar quem sabe esse rompimento para cima para tentar aí um eventual trade, tá? Outro ponto que me chama bastante atenção para ficar mais bullish nessa região é quando a gente olha para análise de sentimento. Chegando aqui no TRDR, os indicadores que mais me chamam a atenção são o Open Interest e o Funding. Open Interest a gente quer ver na tendência, ele subindo, e na retração, o Open Interest caindo. A gente vê de fato na tendência, o Open Interest subindo, na retração, desde quando começou aqui a retração, Open Interest despencando. Eu esqueci de comentar também, né, sobre análise técnica, estamos caindo com baixos volumes. Quando tem volumes grandes, são exatamente nos fundos muito positivo. Então, se eventualmente a gente continuar caindo, fica de olho para ver se você vê um grande volume nessas faixas aqui, que pode ser o gatilho de fundo que estamos precisando, mas ela já pode ter já formado o fundo aí nesse ponto. Voltando aqui para a análise de sentimento, outro ponto que eu quero destacar aqui, além do Open Interest, é o Funding Rate. Quando temos um funding positivo, assim como esteve nessa região aqui, aqui e aqui, significa que está tendo bastante compra nos futuros a mercado, ao ponto do preço apresentar um ágio contra a spot. Geralmente isso aqui não é um sinal tão legal e indica perigo para compras, principalmente quando se trata de compras para o longo prazo, tá? A gente pode estar diante aí de um top 1. E a gente teve aqui, nesse primeiro exemplo, o funding positivo, o preço capturou liquidez abaixo, quando neutralizou a gente voltou a subir. Nesse segundo exemplo aqui também, né, o preço deu um certo trabalho, teve que dar uma liquidada, o funding zerou aqui para a gente voltar a subir. E lá em cima, no topo da STX, até então a gente vê o funding extremamente positivo, foi quando a gente formou o topo. O que é que eu estou observando aqui no funding agora? Estamos com o funding negativo. O que é que significa? É fundo agora? Olha, assim como o funding positivo não é um indicador, meu Deus, aqui é o topo, o funding negativo também não é um indicador, meu Deus, aqui é o fundo. Isso indica que a gente está tendo muita venda nos futuros a mercado, ao ponto do preço apresentar um deságio contra o preço da spot. O preço dos futuros fica mais barato. Geralmente, quando isso acontece, é um sinal mais positivo, mostrando que a gente pode estar próximo do fim de uma correção ou de um fim de uma tendência de baixa, né? As últimas vezes que a gente teve um funding negativo aqui na STX, foi uma pequena amostragem aqui, eu acho que foi uma anomalia bem rápida, não vou considerar muito, mas às vezes que a gente se manteve de fato com o funding negativo foi aqui. E aqui também, aqui foi bem bizarro, quando aconteceu esse dump, eu acho que rolou aqui um desespero na STX, bastante pessoas vendendo no fundo no pior ponto possível, a gente vê essa anomalia, o preço vai lá para o outro lado alguns dias depois. Então eu já vejo isso aqui com bons olhos, é claro que vai ficar melhor se a gente voltar para o negativo de novo, né? Agora ficou neutro. Porém, já vejo com bons olhos, isso aqui é mais um sinal aí positivo para STX, beleza? Então, acho que passei informações suficientes aqui para a gente acreditar que aqui é um bom suporte para estar de olho para acumular STX. E não seja, tá? Se você é um investidor, não tenha esse tipo de comportamento aqui, tá? Não sei se quem escreveu isso aqui tá assistindo, se tiver, me perdoe, mas entenda isso aqui como uma lição. Nem coloquei o nome de quem comentou isso aqui. Eu recebi o seguinte comentário: altcoins derretendo até o inferno, algumas delas 50% e não param de cair. Só olhar os gráficos, né? Aqui eu respondi: você prefere comprar quando estão subindo 200%? É mais interessante a gente comprar quando está ocorrendo as retrações, correto? Então, aproveitando que eu estou passando aqui no canal do Telegram, fica aí o convite para você participar dos canais abertos, Telegram e WhatsApp. Os links vão estar no primeiro comentário fixado e na descrição deste vídeo. Esse gráfico da STX, essa onda 4, tá lembrando até um gráfico que eu compartilhei com vocês lá atrás, foi o primeiro post do canal da FET. Ela também vinha formando uma onda 4 aqui interna para continuar subindo, estava ali por volta dos 50 cents. E daí ela terminou formando aqui, de fato, essa onda 4. Deu um ótimo trade aqui nessa região para quem pegou e a gente simplesmente estourou. Então tá bem parecido aí a STX. Os mais conservadores podem aguardar aí a retomada da alta, topos ascendentes sendo formados. Esse aqui, esse topo dos
2,44. Acredito que se a gente romper já vai dar uma confiabilidade bem massa que o fundo foi formado. Mas é bom sendo mais conservador esse aqui dos 3,20. Então, traders e investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixe aí nos comentários. E vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.